Então, irmãos, nós vimos na reunião passada, fechamos a reunião, falando da seguinte forma, que na igreja do Novo Testamento, após Cristo morrer e ressuscitar, dando continuidade assim pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, eles não tiveram mais a prática da construção de templo, né? Nós não vimos em nenhum lugar da Bíblia registrado que os discípulos eles construíram templos. Ficou bem claro isso e se alguém tiver alguma referência, por favor, traga para nós para que nós possamos ganhar junto, né? Mas até onde eu pude ler e ver, depois que Jesus morreu e ressuscitou, fundando assim o Novo Testamento, a Nova Aliança, fundando assim a base da graça vivida pelo amor, nós não temos notícia e nenhum registro de que os seus discípulos deram continuidade aos ensinamentos do Senhor, construindo qualquer que seja menor ou maior tipo de templo, de prédio. Porque o ensinamento que o Senhor deixou para eles e posteriormente para nós é que o templo agora somos nós. É o homem. É o homem agora sendo a habitação de Deus. E para isso ele providenciou o Espírito Santo para vir habitar dentro de cada um de nós. Então, uma vez que nós temos esse entendimento, e esse entendimento não foi alcançado por nós, foi desbravado pelos cristãos primitivos, lá da época em que Jesus fundou a igreja, eles perceberam que não havia mais necessidade da construção de templo. Se não existe templo, nós vimos também que automaticamente não existe dízimos, porque o dízimos ele era para a manutenção do templo, ele era para a manutenção dos levitas, daqueles que cuidavam e serviam no templo. Ele era também para que fosse suprida a necessidade dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, mas que pela corrupção do coração dos sacerdotes, essa prática foi totalmente desvirtuada. Foi preciso vir o Senhor trazendo ali o anjo do concerto, o sabão do lavandeiro e também o fogo purificador para pôr em ordem essa situação que estava acontecendo nos dias de Jesus. Bem muito antes e se estendeu até os dias de Jesus. Então, o dízimo, se não existe templo, não há necessidade de dízimos. Nós vimos também que a igreja do Novo Testamento ela não praticou oferta. Ela não praticou ofertas. Então, os irmãos, eles não tinham templo. Se não tinham templo, não tinham gasofilácio. Se não tinha gasofilácio, automaticamente não tinha oferta. Porque a oferta era destinada para ser depositada onde? No gasofilácio. Então, uma coisa eliminou a outra e nós vimos que, a partir daí, essas práticas humanas, né, da lei foi totalmente abolida, substituída pelo nosso Salvador, no Tetelestai. Então, se não há mais dízimo, se não tem mais oferta, o que os cristãos vão fazer? Vão virar mão de vaca? Punhos fechados? E agora guardar dinheiro e acumular fortunas e bens materiais? E não mais destinar aquilo que chega ao seu bolso para que seja revertido em qualquer coisa em prol do reino? Não. Nós vimos que os cristãos deixaram aquilo que era da lei, mas eles superabundaram, cresceram de tal maneira que foram muito além do que aquilo que a lei levava eles a praticarem. Então agora eles passaram a praticar coleta para pobres. Temos como prática agora, como igreja de Deus, o ofício de praticarmos coleta para pobres. Alguém pode dizer, alguém pode falar ou pensar da seguinte forma:
É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Não. De forma nenhuma. É diferente e muito a coleta para pobres daquela oferta instituída ainda na lei e praticada pelos judeus, pelos fariseus, por aquelas pessoas que buscavam a prática de tudo aquilo que estava escrito na lei. Então não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Vamos ver aqui algumas coisas que tornam ou que mostram a diferença entre oferta e coleta para pobres. Primeiro, oferta era algo da lei e era ou é estimulado ou obrigado a dar compulsoriamente em todas as reuniões. Então, todas as vezes que os judeus estavam juntos e havia um evento no templo, compulsoriamente aquela oferta era recolhida, era estimulada, em alguns casos até obrigada a dar aquela oferta. Nos dias de hoje, é diferente? Não. Se nós formos participar de uma reunião dentro do sistema religioso, tem aquela famosa salva que é passada ali para que as pessoas compulsoriamente possam ofertar. Aí diz, mas aí dá quem quer. Será que é dar quem quer mesmo? Será que você não é constrangido a dar? E ainda tem outras e outras metodologias em que chama à frente aqueles que têm uma quantidade de dinheiro e sai diminuindo, e você ficando ali coagido a não ficar constrangido diante daquela multidão. Então esse era e ainda é praticado pelo sistema religioso a oferta compulsória, aquela que é coletada todas as reuniões, através da salva, através do chamamento, através do gasofilácio, que existia naquela época e alguém ainda conserva nos dias de hoje. Outra característica da oferta, ela era ou é destinada para a manutenção do prédio e sustento do clero e os demais funcionários das empresas eclesiásticas ou das instituições religiosas. Hoje é diferente? Não. Para que serve aquela oferta que é depositada ali na salva, no gasofilácio, na frente quando é chamado, ou até mesmo no débito do cartão? É para o sustento, para a manutenção do prédio. Aqui se chama de igreja, para o pagamento do salário do clero e dos demais funcionários que são registrados dentro daquelas empresas eclesiásticas. Para você ter uma ideia, depois que o Senhor Jesus ele estabeleceu a igreja, até o 3º século, ninguém era sustentado por oferta de igreja e nem tampouco por dízimos de igreja. Até porque eles foram extintos, né? Deixaram de existir. Entre o 1º e o 2º século depois de Cristo, surgiu um homem por nome de Cipriano, um padre católico, que escreveu sugerindo, ele também era um escritor, escreveu sugerindo que o clero passasse a receber soldo, salário, e fosse sustentado pela instituição, a exemplo dos levitas no Velho Testamento. Passaram-se mais 1,5 século
e mais ou menos por volta do ano 400 depois de Cristo, Constantino sancionou essa lei, tornando agora obrigatório todo o clero receber um salário por aquele serviço prestado naquela instituição religiosa. Mais tarde, se os irmãos quiserem, nós podemos falar uma palavra específica sobre essa questão de pagamento do salário do clero. Então foi a partir daí que as ofertas começaram a ter mais evidência, porque agora elas tinham um destino que era sustentar o clero, sustentar o topo da pirâmide, sustentar o luxo, a riqueza, a ostentação daqueles que se denominavam os líderes, os cabeças daquelas instituições religiosas ou daquela instituição religiosa da época que foi sancionada ali por Constantino, tornando oficial assim a religião cristã. Nos dias de hoje é diferente? Para que servem as ofertas? Se não para sustentar o prédio, a manutenção do prédio, se não para o pagamento de altos salários do clero, para sustentar assim os funcionários e também o luxo daqueles que se denominam líderes nas instituições religiosas. Então essa oferta, ela jamais poderia ser delegada por Jesus, uma vez que ele veio em prol de quem? Do pobre, do necessitado. E com aqueles que eram ricos, ele dizia e pedia que ele se desprendesse dessa escravidão da riqueza e distribuísse seus bens com os pobres para que ele pudesse assim ter um tesouro no céu. Então essa é a segunda característica que nós vemos, o porquê do Senhor não ter permitido que a questão da oferta permanecesse. Terceiro ponto, o endereço da entrega da oferta era ou é no templo. Sim ou não? Naquela época as pessoas iam para o templo e lá depositavam a oferta, entregavam a oferta. E hoje, onde essa oferta é entregue? No templo. Mas só que não existe templo. Então é um erro duplo. Porque o templo agora somos nós e não mais um prédio. Quarto ponto. A oferta era ou é depositado no gasofilácio ou através de uma salva. Então, se não existe templo, não existe gasofilácio e, consequentemente, aquela velha salva ali coletando compulsoriamente, constrangendo, pedindo, insistindo para que você dê dinheiro. Dinheiro para quê? O importante aí não é o dinheiro, mas é o destino desse dinheiro. Esse dinheiro não resulta no próximo, no pobre, no necessitado. Esse dinheiro aí resulta no aumento do império de alguém que já tem. Então o Senhor ele não veio para isso. Ele não veio para aumentar a pirâmide, né, ou a montanha. Quinto ponto, né? As ofertas eram ou é administradas pelos sacerdotes e era voltado para os seus interesses. Já na coleta, não é mais o sacerdote na posição que administra, e sim os sacerdotes. E o interesse não é mais do sacerdote, mas o interesse agora é de Deus. E qual é o interesse? E qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é cuidar de pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas que estão verdadeiramente precisando que a igreja cuide dele. Então, nós vemos que essa é a diferença da oferta para a coleta. Então, se apresentam
para ajudar, como também para apoiar os obreiros apostólicos dentro da palavra de coleta para pobres. Para que serve a coleta feita na igreja? Antes de chegar nessa parte aí que o Juliano, né, já pratica, e está correto, está dentro da palavra. Para que serve a coleta, ou para que servia a coleta ali ainda na igreja primitiva? Para ajudar, como também para apoiar os obreiros apostólicos, aqueles emissários que hoje o sistema religioso chama de missionários. Então, o que era que eles faziam? Eles coletavam, e agora não era mais pedido, não era mais a salva, não era mais o gasofilácio, mas agora era um desejo do seu coração. A diferença da oferta para a coleta é que a oferta você é impulsionado a dar, mas a coleta você sente a necessidade de dar. Não é alguém que obriga, não é alguém que estimula, não é alguém que convence, não é alguém que constrange, mas a vida divina que está em você cresce e agora você percebe a necessidade que o reino tem para que você possa exercer esse serviço de coletar. Então, eles faziam isso. Eles viam a necessidade do evangelho ser espalhado na terra e eles enviavam emissários, missionários. E a palavra mais adequada era apóstolos, para que eles levassem o testemunho do evangelho do reino para outras cidades. Mas quem custeava isso? A igreja. A igreja que não tinha fundos de reserva, que não tinha mais fortunas acumuladas, que não tinha mais prédios em seu nome, que não tinha mais carros de luxo, que não tinha mais prédios enormes espalhados. Mas essa igreja, ela tinha o amor pelo evangelho. Então, de repente, a Ana dizia, eu gostaria muito que essa palavra, que esse evangelho, que essa realidade chegasse lá na terra que eu vim, lá no interior de São Bento do Una, né? E agora, Correntes, pronto. E agora, o coração da Ana se enche, né, de entusiasmo para enviar alguém para esse lugar. Então, ela coleta voluntariamente para que isso aconteça. E quando a Ana tem essa atitude, contagia aqueles que estão vivendo a mesma realidade. Então, todos contribuíam para que isso acontecesse. E assim era enviado os missionários, né? Era enviado os apóstolos para levar os testemunhos até as cidades para que o evangelho começasse a se espalhar. Eles são enviados aos campos, às cidades, para iniciarem reuniões, levando o testemunho, o ensino acerca do evangelho do reino, para que eles permaneçam, as pessoas daquela cidade, na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Então a gente vê que existe uma diferença muito grande. O sistema religioso coleta, ou na verdade, colhe oferta para aumentar o seu império, o seu poder, o seu luxo, para multiplicar suas filiais. A igreja fazia isso para que o evangelho puro, imaculado, pudesse ser difundido na terra. E eles faziam isso sem aquele peso, sem aquela canga, né, sobre o seu pescoço, sufocando, obrigando e constrangendo. Mas era a vida que crescia e eles faziam isso com alegria. Então essas coletas permitiam as viagens e o início das reuniões em cada cidade, como está em Lucas, né? Lucas 10. A palavra diz que era enviado de 2 em 2, né? Para que o testemunho
da igreja primitiva pudesse ser espalhada na terra, para que pudesse mostrar o quão liberais eram os cristãos messiânicos com relação aos pobres e necessitados. Havia uma unidade total na igreja primitiva, porque era ferrenhamente perseguida. Por que hoje não há unidade na igreja? Porque nós estamos vivendo uma democracia. E a democracia, ela tem um lado bom, mas ela tem um lado mau. A democracia, ela proporciona para o homem o direito de expressão, né? E você fala o que quer, o que pensa. A democracia, ela mostra e ela promove para o homem também o direito de religião. Então você decide em quem crer, você decide em quem acreditar e professar a sua fé para quem você quer. Então, entre os cristãos dos dias de hoje, não há uma unidade bíblica, tal qual a igreja primitiva. Não há porque estamos nessa famosa democracia. E a democracia, ela traz esses dois lados da moeda. Um é bom e o outro é ruim. E traz também um grande malefício, porque a maioria dos seres humanos não sabe viver em fé e obras, vivendo a liberdade. Então é por isso que o sistema religioso coloca um cabresto, né, nas pessoas e levam elas e conduzem elas a viverem através de uma lei. Porque as pessoas, elas não sabem viver em fé e obras, em liberdade. De forma que, se a pessoa só tem liberdade e não tem responsabilidade, ela dá lugar à libertinagem. Então, se você desfruta da liberdade, mas você não tem o equilíbrio da responsabilidade, você acaba veredando pelo caminho da libertinagem. Aí você quer viver a vida cristã à sua maneira. Você reúne quando quer, você faz o que você quer, você é independente, você uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Por quê? Porque na vida da igreja não tem ninguém para cobrar de você. Toda cobrança, ela é humana e é lei. E o Senhor, ele extinguiu a lei. Então quem é que tem que fazer isso? Você mesmo. Através de quê? Da responsabilidade. Então é uma liberdade equilibrada por uma responsabilidade. Então isso faz com que você não faça mais o que você quer. Não viva mais da maneira que você quer. Porque se você fizer isso, você vai estar vivendo uma libertinagem e você vai estar contraindo problemas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e, consequentemente, para a igreja. Pense uma mãe ou um pai que decide viver uma vida sem responsabilidade. Então ele é aquele que fuma, bebe, chama palavrão, briga na frente dos filhos, compra, não paga, pega emprestado, não devolve. O que é que ele está fazendo com isso? Está vivendo a liberdade. Mas uma liberdade sem responsabilidade que está o transformando em libertinagem, trazendo uma consequência para a sua família. Então é assim o equilíbrio da vida. Então, quando nós não temos a responsabilidade, nós damos lugar à libertinagem. E se a pessoa tem liberdade com responsabilidade, então ela será liberal. Ou seja, ela dará lugar à liberdade ou à liberalidade e não será mais totalmente materialista. Quando você passa a ter responsabilidade com o reino, você agora passa a ter o equilíbrio e você passa a ser uma pessoa liberal. O que é uma pessoa liberal? É uma pessoa desprendida daquilo que é material. Então, você tem uma casa, você tem um carro, você tem
uma conta bancária, você tem bens. Tudo bem, é seu. Não precisa vender e dar o seu tudo, não. Mas na medida que você vê o seu próximo necessitado, seu irmão necessitado, a responsabilidade impulsiona você a liberar aquilo que você tem em prol do seu próximo, do seu irmão, daquele que está convivendo com você na mesma fé. E isso é o equilíbrio da vida. Então não precisa compulsoriamente eu estar ali no gasofilácio. Não, porque aquilo ali não tem a destinação adequada. Mas você precisa no seu coração fazer crescer o amor, a responsabilidade pelo reino. De tal maneira que não precisa mais alguém chegar para você e dizer, olha, é necessário que você dê isso. Não. A vida que está dentro de você faz com que você se desprenda, se torne uma pessoa liberal para abrir mão daquilo que é seu em prol da vida, do sustento e do cuidado do seu próximo. Pense uma mãe que vê o seu filho com fome. Precisa alguém, um vizinho, um parente, um conhecido, chegar para ela para dizer, olha, providencia comida para esse menino, ele vai morrer de fome. Precisa? O que leva a mãe a fazer isso? A responsabilidade. Então essa responsabilidade faz com que ela se torne uma pessoa liberal. Aquilo que ela tem, ela busca repartir em cuidado com o próximo. Então essa pessoa ela não prova da liberdade como sendo uma libertinagem, e sim da liberdade como sendo uma pessoa liberal e não materialista. Muito diferente de oferta. Oferta, eu tenho 1 milhão e oferto 1 tostão e eu acho que já está tudo certo. Não, eu não posso mais dar, porque esse domingo eu fui para a reunião, para o culto, para a igreja e lá eu ofertei. Fiz a minha parte. Agora é com ele e a sorte, é com ela e a sorte. O que é isso? Libertinagem. Você ainda é uma pessoa totalmente apegado ao materialismo. Você ainda não entrou no profundo do Evangelho, como o Senhor chama a eclésia, chamados para fora de um sistema corrompido, né? Que é o cosmos, que é o mundo. Então, é só nessa experiência que nós vamos poder nos desprender do materialismo. Então, ela não servirá ao Pai e a Deus e a Mamon. A igreja que prova do senso de responsabilidade, ela não vai servir a esses dois senhores, mas ela vai servir simplesmente a Deus. E quanto ao dinheiro? O dinheiro também é de Deus. Quando ele precisar, é só pegar. Sabe aquele casal que ele é tão unido que a conta é conjunta e a senha é uma só? Não precisa o marido pedir autorização à esposa e nem a esposa pedir autorização ao marido quando é necessário fazer um saque, uma compra ou usufruir daquele dinheiro que está na conta. Assim é a nossa vida quando cresce diante do Senhor. Tudo que nós temos é do reino. Não é mais 10%, não é mais a oferta, mas agora é um coração desprendido para coletar, para suprir, para cuidar dos necessitados. Estavam todos os dias, né, a palavra diz, nas casas, lá em Atos, né? Todos os dias eles estavam na casa. Fazendo o quê? Repartindo o pão físico, a refeição. Essa refeição era uma refeição de amor. Eles estavam ali juntos, comendo, com alegria, com amor. E também compartilhando a palavra. O pão físico e o pão espiritual. E o interessante é que a palavra diz que eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum?
Não eram algumas coisas, mas era tudo em comum. O que é tudo em comum? Agora, se o Edivaldo tem um carro, a irmã Maria é obrigada a comprar um carro igualzinho ao do Edivaldo para poder ela ser uma pessoa que tem tudo em comum com o Edivaldo? Não. Tudo em comum é tudo que eu tenho é do reino. Tudo que você tem é do reino. Conforme a necessidade, você vai usufruir do que eu tenho e eu vou usufruir do que você tem. Mas enquanto não há necessidade, eu administro o que eu tenho e você administra o que você tem. Porém, é tudo em comum. É diferente, irmãos, das ofertas. O clero, ele não vê dessa forma. O que ele tem é dele. Olha, eu cuido do espiritual, né? O exemplo da Ana. Mas o material, como é que é tudo em comum? Tudo é tudo. Não eram algumas coisas, e sim todos os bens em comum. Era um bem, um bom e perfeito comunismo, né? O capitalismo religioso, protestante, inglês, português, europeu, ele está muito distante. Se distancia em muito, totalmente, da Bíblia e do Evangelho. O comunismo de hoje também se distancia e muito daquilo que a Bíblia fala como ter tudo em comum. Você sabia que a palavra comunismo é ter tudo em comum? A gente, quando fala do Partido Comunista, né? O comunismo parece que chega a dar uma coceira, né? Mas é porque foi deturpado pelo homem. O que era para ser mais perfeito era o comunismo. Porque o comunismo é ter tudo em comum. Foi o que aconteceu na igreja de Atos. Mas quando o homem entra com o coração totalmente deturpado, ele muda a cara, a característica das coisas e troca o bem pelo mal. Então, nessa época, havia sim um comunismo, mas foi trocado por o quê? Por um capitalismo. O que é que rege hoje o sistema religioso? Capitalismo. Se fosse o comunismo, tudo que entrasse, tudo que fosse arrecadado, coletado, ali seria distribuído com quem? Com os pobres e necessitados. Então havia um bem comum. Porque foi isso que aconteceu na igreja de Atos. Mas hoje nós vemos aí o sistema religioso afundado num capitalismo muito distante daquilo que a palavra de Deus propõe para ele. Entretanto, nós ainda podemos reverter essa situação, voltando para a prática da igreja primitiva. Então, irmãos, o crente preguiçoso, da medíocre cultura de ler apenas textos isolados, nunca vai poder entender do porquê que Ananias e Safira terem morrido, o porquê das doações de bens materiais nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Existiu ali 2 episódios muito fortes e que chamam a atenção da igreja até os dias de hoje. Um foi a morte de um casal, porque tentou doar algo e não foi conforme, aparentemente, o que Deus queria que tivesse sido. E outro episódio foi que as pessoas se desprenderam tanto, se tornaram tão responsáveis pelo reino, que a coleta para os pobres se tornou uma prática acima do esperado. E eles pegavam as suas propriedades, casas e bens, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas essas passagens precisam ser lidas, irmãos, com bastante atenção. Senão nós não vamos conseguir o que a revelação daquilo que Deus tem para falar dentro dessas porções da palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, pausadamente os textos bíblicos a seguir e entendermos o Evangelho do Reino, que é de graça. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade.
eles estavam juntos, né? Eles vendiam tudo que tinha, depositava, entregava, coletava. E ali, o clero, ele não pegava para si aquilo que era depositado, entregue a eles, e tomava para si, como é feito nos dias de hoje. Eles faziam o quê? Eles repartiam. Então, tudo que chegava à igreja primitiva, automaticamente era repartido. Mas não era repartido por todos, como numa cooperativa. Era repartido para os necessitados. E conforme a necessidade de quem? De cada um. É diferente de oferta ou não é? Totalmente. Então é por isso que a igreja primitiva ela não teve mais a prática da oferta nem do dízimo. Porque agora elas, na base do amor, passou a cuidar de gente, de pessoas. Eram devolvidos para eles como forma de coletas quantias em dinheiro, roupas, comida, remédios. Sim, mas a diferença é que nada daquilo era destinado para o clero. Tudo que chegava até eles, eles depositavam, ou melhor, eles repartiam com os necessitados, conforme a necessidade de cada um. E isso mostra, irmãos, que eles estavam juntos e por isso conheciam a necessidade de cada um. Por exemplo, até um tempo atrás, nós saberíamos se passássemos pelo Augusto. Qual era a necessidade do Augusto? Alguém aqui saberia? Não. Por quê? Porque nós não estávamos juntos. Mas agora, aqueles que andam mais com o Augusto, já sabem algumas necessidades que o Augusto tem hoje. Por quê? Porque passou a estar junto. Então, como é que a coleta ela pode ser repartida entre aqueles que têm necessidades? A partir do momento que nós passarmos a conviver juntos. Então, as necessidades do corpo, da igreja, de Cristo, vai poder ser suprida através dos irmãos, das coletas, através desse conhecimento, desse relacionamento, em que nós vamos saber qual a necessidade de cada um. Ninguém, irmãos, é igreja ilhado, isolado, separado. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era alguma coisa, tudo. Se nós vivermos de dízimos e ofertas, nós vamos formar uma pirâmide. Alguns vão ficar lá no topo, outros vão ficar no meio e outros vão ficar rebeirando lá embaixo, sem nunca conseguir suprir as suas necessidades. Porque foi assim no passado e é assim no presente. O sistema religioso até hoje não conseguiu e nunca conseguirá administrar oferta, porque oferta está ligado a mamão. E a igreja precisa praticar o amor. O amor ao pobre. O amor ao necessitado. Então eles vendiam as suas propriedades e bens, como nós vemos, Mas eles vendiam porque alguém pediu que eles vendessem? Em algum lugar na Bíblia tem dizendo que Paulo, Barnabé, Pedro persuadiu alguém a vender alguma propriedade para coletar, para devolver para eles, para que eles pudessem administrar? Não. Eles faziam isso liberalmente. Livremente, para repartir com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa é a diferença entre coleta e oferta. É que a oferta você dá e o destino é para um prédio, para um salário, para sustentar alguém na posição. E a coleta, ela é dada liberalmente, livremente, com a finalidade de repartir com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque eram todos ricos? Não. Tinham tantos pobres, muitos pobres, principalmente os cristãos da Judéia. Eram cristãos tão pobrezinhos,
mas não havia necessitado entre eles. Por quê? Porque aquilo que era coletado, a igreja repartia conforme a necessidade de cada um. Então, não tinha ninguém com fome, não tinha ninguém com frio, não tinha ninguém sem ter onde morar. Por quê? Porque aquele coração que ofertava para o sistema se converteu ao Evangelho e agora ele é um coração que coleta, que cuida, que supre da necessidade dos pobres, a necessidade de cada um. Então você observou aí o verbo repartir, mas esse repartir aí é com quem? É com o sistema religioso da época? Não. Não era com o sistema religioso que eles repartiam. Era com os irmãos que se reuniam como igreja em Jerusalém e também nas circunvizinhanças. E que precisavam e que eram carentes e necessitados, de forma que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não tinha ninguém passando fome no meio daquela gente. Irmãos, esse é o equilíbrio da vida. Nós temos aqui um grupo de 40 pessoas. Se nós realmente ganharmos a visão do reino, a visão do evangelho, a visão de igreja que o Senhor tem revelado para nós, não é necessário ter um caixote aqui para você receber o seu dinheiro e botar 10%, e botar oferta, e botar uma quantia em dinheiro, não. É necessário que quando você vê qualquer um aqui passando necessidade, você tenha um coração liberal para suprir. E quando isso acontece na coletividade, todos vão poder ser supridos de igual modo, de igual forma. E isso é o que supera a visão deturpada, caída, maligna do sistema religioso e nos leva para um viver de igreja dentro de um princípio de igualdade, amor e cuidado mútuo. Então é por isso que o Senhor quer nos arrancar dessa base tão humana de ainda ofertar e dizimar num lugar físico para um destino que não é aquele que o Senhor propôs para a igreja. Então ninguém via nenhum deles passando frio, tendo sede. Não tinha ninguém doente sem ter um cuidado médico. Não tinha ninguém sem ter um banho, sem ter um cuidado de higiene, sem ter carinho, sem ter oração. Quando se fala de oferta é apenas dinheiro, mas coleta é tudo. Tem pessoas aqui que não estão precisando, que podem não estar precisando de dinheiro, mas está precisando de carinho, de atenção, de amor, de companheirismo. E você acha que porque botou aqueles 10% mais aquela oferta, você já cumpriu toda a palavra de Deus. E o Senhor está querendo nos arrancar dessa visão tão pequena, medíocre, mesquinha, que não permite que nós venhamos tocar na base que o Senhor estabeleceu para vivermos, que é o amor. Então, tudo isso era suprido no meio daquelas pessoas e ninguém havia necessidade ou necessitado nessa comunidade. E a perseguição contribuía para isso. E olha que eles viviam em meio a uma perseguição. O homem, irmãos, tem uma tendência carnal em se afastar de Deus, pegar o caminho, a direção errada. E esse é o significado do pecado. Mais à frente nós vamos falar especificamente sobre isso. A palavra diz: e todos que possuíam casas ou herdades, vendendo-as, traziam o preço. Eles não tiravam 10% não, irmãos. Eles traziam dinheiro. Essa casa foi 70 mil, eu vou levar 70 mil para suprir o reino. Será que essa vida estava crescida? E ainda mais, ninguém pedia. E depositava aos pés dos apóstolos. Né? Eles traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés
dos apóstolos. Veja como essa igreja ela era crescida. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendendo-a, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ver isso em Atos, capítulo 4, versículo do 34 ao 37. Pois não havia entre eles necessitado alguns, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso é mais ou é menos que oferta? Isso é mais, muito mais. Então, quando nós falamos aqui que a igreja primitiva, ela não pratica oferta, alguns irmãos se chocaram, né? Mas a igreja primitiva, irmãos, ela pratica algo muito maior que a oferta, que é um coração totalmente desprendido das coisas materiais. Então esse homem, ele fez essa ação, né? Teve essa atitude. Mas o que foi que aconteceu? Ele doou para que fosse repartido entre os necessitados. Unicamente para os necessitados é que a coleta para os pobres, né, ela é administrada. A coleta para os pobres nunca vai ser para pagar o salário de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de qualquer que seja o título. Não. No dia que acontecer isso, você está vivendo fora da Bíblia. Não é para esse destino que a oferta, ou melhor, que a coleta, ela é depositada. Sempre que aparece coleta aqui, ela é destinada para o necessitado. Isso precisa ficar bem claro. Bem claro. Segunda coisa, era depositada aos pés dos emissários, dos apóstolos, mas sempre era seguido para que fosse repartido segundo a necessidade de cada um, enviado do Pai. Nenhum apóstolo tomava aquele dinheiro para si. E com relação às ofertas? É assim? Quando chega as ofertas nas instituições religiosas, automaticamente é destinado para os necessitados? Não. É para si. É para o clero. É para a manutenção do prédio e o salário, que cada dia mais engorda. Ostentação do patrimônio, da conta bancária, do carro importado. Há alguns que já têm helicóptero, iate e outras coisas. E os necessitados, onde ficam? Esperando, né? Como aquele cego que ficava ali no templo chamado Formosa, todo o tempo de inverno a verão, e ninguém notava ele ali. Por quê? Porque não estava sendo coletado para os pobres. Paulo, por exemplo, né, passou necessidade. Paulo era um apóstolo. E ele já vivia a realidade do viver de igreja primitiva. Paulo era um homem de sangue azul, né? A família dele, da alta sociedade. O cara estudou nos melhores lugares. Ele teve talvez a melhor infância, a melhor adolescência. Ele viveu no meio da nata da sociedade. Mas quando ele abraçou esse evangelho, ele chegou a passar fome. E olha que era um apóstolo, era um enviado. Vamos ver lá Filipenses 4, do 11 e 12, né? Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a conter com as circunstâncias em que me encontrei.
passar falta e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Então Paulo, ele viveu todas essas experiências, né? Ele falou do passado e ele fala do presente. Ele fala de experiências antes dele padecer pelo Evangelho e fala de experiências depois que ele conheceu o Evangelho. E ele diz que todas essas coisas trouxe para ele, né, um equilíbrio na vida, né? Então, Paulo seria aquele a quem poderia ter uma vida mais regrada, porque foi um dos maiores fundadores de igreja na Ásia, na Acaia, na Galácia e em outras Chipre e outras cidades, mas ele de maneira nenhuma ele meteu a mão na bolsa para viver luxo, ostentação e riqueza. Pelo contrário, ele passou fome, passou necessidade, passou perigos de morte, passou uma série de situações que talvez eu e você não conseguiríamos passar por amor ao Evangelho. Então, irmão, Jesus deixou bem claro em Mateus 6 que todas estas coisas, e não todas as demais coisas, né, seriam acrescentadas. Isto é, se você colocar o reino de Deus na sua vida como prioridade, as coisas que Jesus estava falando, né, no contexto, serão fartas em suas vidas. E não faltarão. E quais são essas coisas? Que não faltarão e que serão acrescentadas se tiver Jesus em primeiro plano. Comida para comer, lugar para dormir e roupa para vestir. Isso foi o que o Senhor prometeu em Mateus capítulo 6. Essa é a verdadeira prosperidade. Mas sabe por que o sistema religioso não consegue viver a realidade do reino? Porque julga isso pouco. Não basta comida para comer. Não basta roupa para vestir. E não basta um lugar para dormir. Precisa muito mais que isso. Dinheiro, poder e fama. E isso, na verdade, não faz parte do reino de Deus e nunca vai ser alcançado através de coletas. Sabe por quê? Porque tudo que chega é distribuído para os necessitados. Que maravilha! Deus não deixou brecha para que o nosso ego fosse cultivado, acalentado nesse viver de reino que Ele propôs para nós. Aquele que ajuda ao pobre, como diz em Salmo 41, é abençoado na terra, tem saúde e é protegido dos inimigos e é feliz. Então essa é a promessa do Senhor para nós. Não aquele que faz campanha, não é aquele que faz sacrifícios, que faz votos e obrigações tolas, mas sim aquele que ajuda ao pobre. É a esse que o Senhor tem direcionado para ele a prosperidade. E que prosperidade é essa? Comida para comer, roupa para vestir e um lugar, um teto para dormir. Pode ter certeza que se você viver essa realidade com sinceridade de coração, essas coisas não faltarão nunca para você e sua família. Quanto a Ananias e Safira, o que ocorreu foi uma vez só. E o que ocorreu foi porque o Espírito Santo recém havia descido e a igreja estava em seu auge. Quem sabe aqui a história de Ananias e Safira? O que aconteceu naquela época foi que o Espírito Santo havia recém-chegado, havia recém-descido. Tinha acabado de acontecer o Pentecostes, né? Aquela ação que houve lá em Atos. E a igreja estava em seu auge. Era o eclodir da igreja. Era o começo do pentecostalismo. E não era esse ismo que nós conhecemos nos dias de hoje. O ismo da religião. Mas era o real pentecostalismo. Mas de uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Porque eles, Ananias e Safira,
mentiram ao Espírito Santo. Imagina que eles cometeram um pecado para a morte. Existe pecado que é para a morte. E eles mentiram ao Espírito Santo, cometendo assim um pecado que era para a morte. O que aconteceu com Ananias e Safira foi que eles venderam, né, uma herdade e eles não depositaram, coletaram o preço, né, o total daquilo que eles venderam, tentando assim enganar o Espírito Santo, e eles foram mortos. Mas por que isso aconteceu? Em uma comunidade, irmãos, cristã, tão verdadeira e unida, que ninguém mentia, só eles apareceram com esse coração mentiroso. O que aconteceu foi o seguinte: o Espírito Santo ele acabou de descer na igreja, né? E ele tomou o coração das pessoas de tal maneira que houve uma conversão tal qual a mentira não mais prevalecia entre aquele povo. Eles viviam uma mais perfeita verdade. Não havia mentira entre eles. Então esse casal, né, chegou e começou a praticar a mentira. Então o grande segredo do porquê eles morreram é porque somente naquela época não havia mentira entre a comunidade dos convertidos, ou seja, entre a igreja. Hoje, quem mente, até mesmo ao Espírito Santo, não morre imediatamente. Por quê? Porque Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo e morreu imediatamente. E porque hoje as pessoas mentem tanto, mentem até para o Espírito Santo e não morrem imediatamente, como aconteceu com Ananias e Safira. É porque não é um só que mente. Hoje, quase todos mentem. Muitos são mentirosos no meio do povo de Deus. Então essa é a questão de não morrer. Porque o Senhor ele não quer uma matança em massa, né? Ele vai tratar com essa questão da mentira lá na frente, na vinda do Senhor. Mas agora ele não quer tratar com essa questão, porque não é um só que mente. Porque ele tratou naquela época que a igreja estava vivendo uma realidade de reino tão elevada que ninguém mais mentia. Então foi mais fácil tratar com um do que tratar com muitos, com quase todos. Então a mentira é geral, a corrupção é geral, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, e assim também como nos dias de Noé. Mas naquele tempo ninguém mentia. Note bem, todos tinham tudo em comum. Então é impossível que numa comunidade onde todos têm tudo em comum, haja mentira. Isso prova que a mentira foi extinta, né, do meio do povo de Deus. Aí no meio de toda aquela sinceridade plena, aquela entrega de coração total, surge um casal materialista, querendo dar uma de espertinho e mentindo ao Espírito Santo. A punição aconteceu. E eles foram mortos. E para que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Para produzir temor na igreja da época e em nós também nos dias de hoje. Então, a ação de Ananias e Safira fez com que aquela comunidade se fortalecesse na verdade, no comunismo, em ter tudo em comum, de tal maneira que ninguém mais ousou estar mentindo, nem uns para os outros e nem tampouco para Deus e para o Espírito Santo. E essa experiência serve até para nós nos dias de hoje. Todos aqueles que conhecem a história de Ananias e Safira têm medo de mentir para o Espírito Santo. Para quê? Para que não seja morto. Você não vai ser morto agora não, irmão. Mas se não se arrepender, no dia da vinda do Senhor, a geena vai tratar com ele. Então foi isso que aconteceu. Tanto que até hoje, né, quando conhecemos essa história, produz em nós muito temor. Agora vamos para os nossos textos áureos sobre coletas para pobres. Foi apenas uma introdução. Vamos colocar agora
2 Coríntios 8 e 9 juntos, para melhor entendermos essa palavra, né? O destino das coletas são os cristãos pobres da Judéia. Então vamos começar, irmãos, a ler 2 Coríntios capítulo 8, mas eu queria que nós lêssemos assim, versículo após versículo, como nós fizemos em Malaquias. Talvez não dê tempo, e não vai dar tempo mesmo, nós lermos tudo hoje, mas vamos dar pelo menos o início, né? 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 1. Queria que os irmãos lessem um versículo e parassem um pouco, depois o 2 e assim sucessivamente. Então vamos ler logo o versículo 1. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Então, quando ele fala aí às igrejas da Macedônia, né, ele estava falando aos irmãos que reuniam na Macedônia como igreja, né? Não era que havia lá uma denominação, não é que havia lá um sistema religioso, mas todos aqueles irmãos que estavam crendo agora no sacrifício de Cristo, né, e na sua ressurreição, eles eram tidos como a igreja da Macedônia. Então foi intitulado a eles, né, essa palavra. Versículo 2. Como em muitas provas e tribulação, a abundância do seu gozo, da sua profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Então a pobreza, ela abundou em quê? Em riqueza da sua generosidade. Então isso quer dizer que financeiramente eles eram pobres. Pobre de marré, né? Mas na generosidade eles abundaram, eles cresceram. Eles se tornaram pessoas ricas, prósperas. Então quer dizer, mesmo em tribulação, mesmo elas não sendo pessoas ricas materialmente, mas a generosidade desses irmãos eram rica, porque mesmo eles não tendo tantas coisas, não tendo tanta sobra de coisas, né, abundância de coisas, mas antes eles tendo muita tribulação, Paulo viu que por isso eles superabundou em riqueza de generosidade, porque eles estavam estimulados, motivados a ajudar os irmãos necessitados. Então, a diferença das ofertas para a coleta para os pobres é que não depende daquilo que você tem em dinheiro e bens. O Senhor, Ele conta com a sua generosidade. Irmãos, ninguém nunca é pobre o suficiente que não tenha o que dar. Se você reconhece essa pobreza como algo financeiro, material, pode ser que você não consiga dar nada. Mas se você reconhece essa pobreza como tudo aquilo que você é, você pode ter muito ao que dar. Porque às vezes você é uma pessoa rica em conhecimento. Às vezes você é uma pessoa rica em serviço, em servir. Você é uma pessoa rica em conselhos. Você é uma pessoa rica em paciência. E essa generosidade você precisa coletar para os pobres. Você pode olhar na sua conta bancária, não ter R$1, abrir sua gaveta, a sua carteirinha da Miaeira lá, não ter R$1, mas você pode ter uma generosidade riquíssima que pode ajudar muitos. Mas o que é que acontece? A nossa mente está fechada por dinheiro. Então você diz, eu não tenho o que dar, e acaba não coletando para os necessitados. Então, esses irmãos aqui, eles não olharam para isso. Eles superaram a sua falta de tudo e eles cresceram abundantemente na generosidade ao ponto de Paulo perceber isso, de Paulo enfatizar isso. Então, eles tinham muita motivação em ajudar os irmãos necessitados. Então, esse é o coração que o Senhor busca na igreja dos dias de hoje. Não é um coração que oferta, não é um coração que dizima e se tranca na sua casa e nem sequer dá um bom dia para o necessitado. Mas é um coração que tem
abundância de generosidade, de servir, de cuidar daqueles que estão necessitados. Versículo 3. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas pessoas, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Então, de que maneira é que eles davam? Voluntariamente. O que é dar voluntariamente? É dar sem ninguém pedir. É dar conforme a necessidade. Então, irmãos, não deixe para dar algo para quem está necessitado quando alguém pedir ou exigir de você. Faça isso voluntariamente. Colete para o pobre voluntariamente. E como é que isso é feito? Não existe uma regra. É conforme o entusiasmo do seu coração. É conforme, o coração que essas pessoas tinham. A motivação que elas tinham de dar voluntariamente. Às vezes a gente vê alguém na rua, e pede na casa de um, pede na casa de outro, mas não pede da nossa casa e a gente ali sai de fininho, fecha a porta e fica calado. Irmãos, quando nós crescermos mais, o nosso coração não vai permitir que nós façamos isso. Porque ele vai nos levar a dar voluntariamente. Às vezes nós vemos o nosso irmão com necessidade. Às vezes nós vemos o nosso próximo com necessidade. Mas porque não pediu, porque não gritou, porque não exigiu, não houve a voluntariedade. E isso mostra o quão pequeno nós ainda estamos no viver de igreja e na coleta para os pobres. Versículo 4. Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Então eles pediram com muito rogo, com muito encarecimento, que deixassem eles participar desse serviço aos santos. Que serviço era esse? Serviço de coleta aos pobres, que se faziam para quem estava necessitado. Esse serviço era feito para os santos, para os irmãos que havia necessidade. Então aquela igreja com toda aquela pobreza, então Paulo talvez naquele momento, não, vocês não têm condições de participar, vocês já são tão pobres, tão carentes, e eles rogavam, pelo amor de Deus, deixe que nós participemos desse serviço. Que amor, irmãos. Que amor. Que diferença dos dias de hoje que precisamos para coisas tão pequenas adular os irmãos e às vezes não conseguimos o esperado. Então a inversão está aí, irmãos. O sistema religioso limitou o coração do homem em 10% em oferta e o homem agora se conformou com aquilo e não vai mais além. A igreja primitiva, mesmo sem ter bens, dinheiro, poder, fama, ela rogava, por favor, me deixe participar desse serviço de coletar para os irmãos necessitados. Versículos 5, 6 e 7. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinham começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, pode ir? Tem até o 7. Assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, do vosso amor para convosco, desde que também nesta graça abundais. Então essa igreja ela abundou em quê? Na graça. Que graça? Qual é essa graça que é enfatizada aqui? A graça de ajudar aos pobres. Porque o evangelho é de graça. É da graça. Chamou a atenção do apóstolo o entusiasmo que essa igreja tinha para exceder na graça, para ajudar essas pessoas, para servir, para doar. E a gente vê que, veja o que era que eles tinham aí, conhecimento, eles tinham cuidado, atenção, mas o que era mais
evidente na prática deles, era a graça. Irmãos, o que a igreja precisa hoje é de graça. Graça para poder servir ao necessitado. Esse serviço que o Juliano faz aí, né? Quando nós equilibrarmos a palavra e chegarmos até lá, não é fácil. Você sair de casa de madrugada para ir para uma praça, para dar café, sopa, em delinquentes, irmão, a delinquentes. As pessoas com quem eu... Arriscando, as pessoas que o Juliano lida aí, né, junto com a Fanny, não são pessoas que foram tratados numa educação social. São pessoas que têm a mente e o coração marginalizados. E tudo pode acontecer. Então o que é isso? É graça. É de graça. Então, irmãos, é isso que o Senhor ele busca na igreja primitiva. É isso que é coletar para os pobres. Primeiro, os domésticos da fé. Nós vamos chegar lá ainda, né? Primeiro, a igreja ela é suprida entre si, para trazer o equilíbrio de quê? Da igualdade, tudo em comum. Mas quando isso acontecer, nós precisamos exceder e ir em busca dessas pessoas que são os pobres, os necessitados. Irmãos, eu vou parar por aqui, tem ainda muita coisa para ser falado, mas o tempo não permite. E a gente pega a partir do versículo 8, né? Na próxima reunião. Vamos tentar fechar esse assunto, né? E dando um acréscimo para a gente encerrar essa questão de coleta.